Aula 2, né? É uma longa jornada, uma longa caminhada, mas começa pelos primeiros passos, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos caminhando devagarzinho com todo o assunto. Logo, logo, vamos ter aqui no canal todos os conteúdos de matemática explicados, da base até o ponto mais complexo, e todos obterem seus conhecimentos em matemática. Então, novamente me apresentando, né, professor Julierme. Como eu disse no primeiro vídeo, né, é um projeto antigo aqui, minhas aulas, né, no YouTube, né, então estou desenvolvendo agora em 2023, sigo iniciando aqui e espero que esteja ajudando todos, né, com relação à matemática e com relação à vida também, que no futuro gravaremos vídeos sobre, não só sobre matemática, mas toda a parte de exatas. Vão ter cálculos aqui com relação a exatas, química, física. Vamos também ver algumas coisas sobre profissões. Eu pretendo trazer algumas coisas aqui sobre profissões, mas no momento, né, vamos caminhando aqui com a parte básica de matemática. Então hoje eu trouxe aqui os números na forma decimal. Na aula anterior nós vimos a leitura de um número básico, né, de um número natural simples, né, como fazê-lo, né, dividir em classes, né, dividir em ordens e começar a ler aquele número. E os números na forma decimal, né, como ler corretamente os números na forma decimal. Então, primeiro vamos entender os números na forma decimal. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, se em algum momento alguém lhe perguntar o que é um número racional, a sua resposta será: número racional são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá? Inicia-se daí. E a esses números racionais podemos escrevê-los na forma de fração ou na forma decimal. Então, os números racionais eles têm duas formas de ser escritos: fração ou decimal. Nosso propósito aqui nessa aula é fazer a leitura dos números na forma decimal. Então eu coloquei um exemplo aí, 0,5. 0,5 é um número racional e está na forma decimal. E, né, eu tenho aí também um meio. Então 0,5 e 1 meio são equivalentes, né? Só que 1 meio é fração e será tema de uma outra aula. Essa aula de hoje nós vamos nos ater ao número decimal. Então 0,5 é um número racional escrito na forma decimal. E 1 meio também é um número racional, só que escrito na forma de fração. E aí, um exemplo de um número decimal, né? Como a gente vai fazer a leitura desse número decimal? Então a gente vai usar conhecimento da aula anterior. Lembra que eu falei que matemática é uma escada, né? Vamos seguindo a cada degrau? Pois bem, na aula anterior nós aprendemos a ler o número e vamos precisar usar aquele conhecimento agora. Então eu tenho esse número aí, um número com vírgula, um número decimal. Como que eu faço a leitura dele? Primeira coisa, identificar a parte inteira e identificar a parte decimal. O que está à esquerda da vírgula é a parte inteira. O que está à direita da vírgula é a parte decimal. Então aí eu tenho, né, que dividir esse número em classes. Então eu tenho aí três ordens, né, que já me dão uma classe, e uma quarta ordem que vai me dar um milhar. Então como é que eu vou ler esse número aí? Né, eu tenho aí uma unidade de milhar, né, 4 centenas, 2 dezenas, 3 unidades. Então como é que eu vou ler esse número da parte inteira? 1423. E o da parte decimal? Eu tenho aí 589. Mas 589 o quê? Aí eu vou observar o seguinte: o 5 ele é décimo, o 8 ele é centésimo e o 9 ele é milésimo, porque é a divisão que eu estou fazendo. A gente está fazendo a divisão do 5, eu estou dividindo em 10 partes, o 8 em 100 partes e o 9 em 1000 partes. Então 5 décimos, 8 centésimos e 9 milésimos. Então eu sempre vou me referir ao último número. É ele que vai me dar o nome, certo, desse número. Então eu tenho aí 1423, né, inteiros, 589 milésimos. É dessa forma que eu faço a leitura desse número. Um outro exemplo aí, certo? Um exemplo parecido, mas é um outro exemplo. Novamente, né, eu vou dividir aí. A diferença desse número que está aí para o anterior é que ele já dividiu com um pontinho, né? O número anterior não estava dividido com um pontinho. Esse já está. Então eu tenho aí classe das unidades. 234 está na classe das unidades.
O 1 está na classe do milhar, então eu vou ler como 1234. 1234 o quê? Inteiros. Por quê? Porque ele está à esquerda da vírgula. Então, 1234 inteiros, 567 milésimos. O último número está em 3 posições. Então, se ele está na terceira posição, ele é milésimo. Então, 567 milésimos. Se ele parasse em 6, fosse só 56, seria 56 centésimos. Ok? E aí, mais alguns exemplos para a gente treinar esse número aí, né? Que a gente diz popularmente como 4,8. Mas matematicamente, como é que eu leio ele? 4 inteiros e 8 décimos. Esse outro número, que seria 1,5, né, no popular, 1 inteiro, 50, o que? Centésimos, porque eu tenho duas casas, né? Então, duas casas, eu vou para centésimo. 79 centésimos. Observe que aí a parte inteira ela é zero. Então, eu não pronuncio inteiros. Eu pronuncio apenas o que está na parte decimal. Na parte decimal eu tenho 79. O 9, ele é centésimo. O 7, ele é décimo. O 9, centésimo. 79 centésimo. E o último número aí, eu vou ter o quê? 6 inteiros, que ele está à direita, né? 6 inteiros. E 2 milésimos. Por quê? O 2 está na terceira casa, então ele é milésimos. Ok, pessoal? Então encerramos aqui a segunda aula. Espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Vamos conversando. E caso queira marcar uma aula, pode entrar em contato, certo? Vai estar na minha descrição do canal e na descrição do vídeo vão ter meus contatos. Caso você queira uma aula online ou uma aula presencial, se estiver em Natal ou Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Felicidade a todos e lembrem, conhecimento gera prosperidade.